Paz do Senhor, Deus nos dá mais uma oportunidade para estarmos juntos, o seu pastor e o rebanho. Esse grupo é um grupo que vai ser edificado toda noite, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui juntos, transmitindo uma palavra de ânimo, uma palavra de louvor ao nosso Deus, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus que fala sobre oração. E hoje eu quero te estimular a orar. Eu quero trabalhar na tua vida, na área da oração. Salomão construiu a casa do Senhor, o templo, e consagrou o templo, fez uma oração linda. E a palavra de Deus fala que concluiu-se a solenidade, e a Bíblia fala no versículo 11 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas dos Reis, algo tremendo. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa linda o que Deus fala a Salomão. Tem alguns pontos que eu gostaria de citar aqui e chamar a atenção tua. Nós somos o povo de Deus. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Em primeiro lugar, Deus separou homens, pessoas, de um meio de outras pessoas. Essas pessoas que ele separou, ele trata como seu povo ou como igreja. Qual é a diferença de um para o outro? É que este povo entrou em aliança com o Senhor. E quando Deus fez diversas alianças com os homens, mas ele fez uma através de Jesus Cristo, que é a eterna aliança. Não existe outra possibilidade de Deus fazer uma outra aliança com o ser humano. O ser humano tem que ir a Cristo. O ser humano tem que ir a Jesus. Naquele tempo, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Por isso que um dos títulos do nosso Deus é o Deus de alianças. Então, é porque ele honra as suas alianças. E aqui ele fez algo tremendo através da vida do rei Salomão. Ele diz que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto o Senhor, Salomão tentou fazer na casa do Senhor e a sua casa, prosperamente o efetuou. Então Salomão era uma pessoa que se dedicava à obra de Deus. Aquilo tudo que Deus confiou a ele, ele fazia prosperamente. Ele fazia com alegria. Ele fazia com a força do Senhor. Aqui, e Deus aparece para ele, porque ele tinha feito uma oração. Ele tinha feito uma oração linda, lá no capítulo de número 6,
Salomão ora a Deus a partir do versículo 12, e tem muitos pedaços dessa oração que são verdadeiras pérolas. E o Senhor aparece para ele e diz algo tremendo para ele. E Deus fala conosco nesta noite. Nesse início vai começar a madrugada, mas Deus fala conosco nesta madrugada, nesse início de madrugada. Ouvi a tua oração. Isso é uma certeza do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem que acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. E eu louvo a Deus por isso, porque senão seriam palavras lançadas ao vento. Quando Deus fala da loucura da idolatria, é uma pessoa conversar com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra, com um pedaço de ouro, com um pedaço de prata, com um ídolo que não tem vida. Quando Deus fala do ídolo, ele diz: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem boca e não fala, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam. Som nenhum lhe sai da garganta, e não está nele o poder para salvar. O nome do nosso Deus é Salvador, porque nele está a salvação. Então ele diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Como é bom a gente saber que Deus escolheu. Deus nos escolheu. Diz o apóstolo Paulo: antes da fundação do mundo, Deus teve a capacidade, na sua onisciência, de nos escolher. Mas essa escolha, muitas pessoas acham que a escolha é individual, é pessoal. Não, é a escolha em Cristo. Todos os que forem para Cristo é a escolha de Deus, porque Deus deu Jesus para que você seja salvo. Mas vamos continuar aqui nessa resposta de Deus à oração de Salomão. Ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Olha, tempos de seca. Muitos lugares do mundo vivem esse tipo de situação. E ficam pedindo a ídolos para fazer chover. E Jeremias fala que não está no ídolo fazer chover. Só o Senhor pode fazer chover. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Então, Deus fala de uma praga. A praga dos gafanhotos. Ele exemplificou muito bem essa praga no Egito, quando Faraó endureceu o coração para a saída do povo hebreu da sua escravidão. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo um momento desse. Há uma peste mundial. Coronavírus, ou Covid-19, como denominaram esse vírus, esse coronavírus. É uma peste que veio em todo o mundo. E nós ainda estamos no mundo. Estamos sujeitos a essa peste. Agora vem o recado de Deus para a igreja. Por isso é que eu quero falar com você. Para que você aquiete o teu coração, confie no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos de Jesus. Nós somos. Jesus é a expressão da divindade de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, quando nós somos o povo de Jesus, então ele diz aqui: aquele que se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. São 4 coisas que Deus relata aqui. Humilhar. A humilhação, quando nós nos humilhamos diante de Deus, retrata nível de hierarquia. Ele é Deus e eu sou uma criatura. Ele é pai, eu sou filho. Então ele diz que eu devo me humilhar, compreender essa dimensão de quem é Deus. Eu sem Deus não vivo, mas Deus continua sendo Deus sem a minha presença. Então nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Quando você lê a palavra, que você entende a palavra e compreende aquilo que você precisa fazer, porque Deus está mandando,
isso é sinal de que você está se humilhando diante daquele que deu a ordem. Não se rebele, não empine o teu nariz, não fique de uma forma como a Bíblia chama de você se exaltar, você se ensoberbecer. E aqui ele vem falando, se humilhar e orar. Então o crente tem que abrir os seus lábios. Você, igreja, precisamos, eu e você precisamos orar. E ele diz, e me buscar. Não é orar de qualquer maneira, é um orar de busca, de direção. Nós precisamos colocar a nossa oração em direção ao trono de Deus. Aonde está o trono de Deus? Talvez, direcionalmente, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que se nós orarmos no Senhor, se nós vivermos a nossa vida no Espírito de Deus, nós não erraremos a nossa oração. Porque nós vamos encontrar, nós vamos buscar como? Pelo caminho. E a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou que ele é o caminho. Então ele diz, olha, humilhar e orar e me buscar e se converter. Meu amado, talvez seja a pior parte. Porque muitos reconhecem Jesus. Muitos oram, muitos buscam a Deus, mas na hora de se converter verdadeiramente, a carne ainda fala mais alto, as vontades humanas ainda falam mais alto. Não é uma vida de crucificado com Cristo, uma vida que morreu, o batismo para ele foi um batismo verdadeiramente de morte. Então ele diz, e se converter dos seus maus caminhos, porque o caminho do homem não é o caminho de Deus. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Então nós precisamos colocar a nossa vida segundo os princípios de Deus. E ele diz assim, então, olha aqui então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está vivendo dias de ameaça. Nós estamos vivendo aí, talvez, dias que nunca vivemos. Eu, 72 anos, nunca vivi esses tempos. Nunca vi o que eu estou vendo. Eu nunca vi. Eu posso dizer para você que faz parte desse rebanho que o Senhor me confiou. Eu nunca vi o tempo que nós estamos vivendo. Então eu acredito que esse tempo é a preparação para a volta do Senhor. Então ele diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual é o lugar? O lugar de adoração. A casa do Senhor é a casa de adoração. Hoje a casa do Senhor somos nós. Então nós temos que trazer os princípios da adoração, os princípios do louvor, os princípios da humilhação, os princípios da oração, os princípios, olha, de buscar ao Senhor. Conversão verdadeira, porque só Deus pode olhar o interior de nossas vidas. O pastor olha você por fora, você está bem arrumado, bem penteado, bem trabalhado, fala bem, tem uma boa didática, tem um bom relacionamento, mas o interior, só Deus. Então, porque a Bíblia diz, porque escolhi e santifiquei esta casa hoje somos nós. O que aconteceu na minha vida e na tua vida? O Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo entrou e transformou, mudou a nossa história. Eu quero te estimular a que você entenda que o final do versículo 16, ele diz, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então, quando Deus trabalhou na nossa vida perpetuamente, a aliança que ele tem conosco será de fidelidade da parte dele. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meu Deus, é só você buscar a Deus. Como diz aqui, se humilhar, orar, buscar e se converter. Recadinho simples de Deus, a receitinha de bolo que você deve fazer. E essa noite eu quero que você ore pelo Brasil. Eu vou fazer uma oração agora, crendo. Como está aqui escrito, a receitinha de bolo tem que acontecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Reconheço que só o Senhor é Deus. E nós somos os teus servos. Nós somos a tua noiva, a tua igreja, dependentes de ti.
Sem a tua presença, nós não podemos ir. Como Moisés falou, Pai. Ó Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas e o mantenedor. Eu quero levantar a minha voz, como o Senhor mesmo nos ensinou, Pai, e orar a Ti, sabendo, Pai, que o Senhor está no céu, mas a Tua igreja, o estrado dos teus pés está aqui, ó, na terra. Teus pés estão aqui na terra. Ó Deus, e somos nós que fazemos a Tua obra. E queremos orar, Pai, de uma forma maravilhosa e buscar a Ti, porque o Senhor nos ensinou o caminho. Quando Dídimo, Tomé perguntou, Senhor, para onde vamos? Se não sabemos o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós já conhecemos o caminho é Jesus, não há outro. Então nós já sabemos que devemos nos humilhar e estamos nos humilhando, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Levantamos a nossa voz em nome de Jesus, como foi nos ensinado, sabendo, Pai, que Jesus Cristo é o caminho que nos leva até a Ti. E Te pedimos, Pai, trabalha na nossa vida. Queremos Te dar liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha moldar os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso falar, a nossa visão, Pai, os nossos ouvidos. Santifica, Pai, santifica, porque a Tua palavra tem que se cumprir, Pai. E a Tua palavra diz, então ouvirei dos céus. E nós estamos aqui nos humilhando, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Livra esta nação, livra o Teu povo, Pai, de todo este mal, de toda esta peste, desse vírus, Pai, que está vindo para assolar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, profetizamos, Pai, em tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de vitória, não só da Tua igreja, mas desta nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor tem, Pai, ó Deus, movido de uma forma especial nesta nação. Guarda o nosso presidente, guarda o nosso governador, os nossos, Pai, ó Deus, prefeitos, ó Deus, os juízes, o judiciário desta nação, Pai. Guarda também, Pai, os deputados, os senadores, Pai. Em cada estado, Pai, os deputados estaduais, em cada município, os vereadores. Ó Deus, que as autoridades constituídas, Pai, ó Deus, possam, Pai, fazer com que esta nação prospere, com leis justas, Pai, com projetos, Pai, ó Deus, que vamos dizer assim, objetivam o progresso desta nação. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos profetizar, ó Deus, a Tua bênção sobre as famílias desta nação. Ó Deus, queremos, Pai, Te pedir em nome de Jesus, Pai, que nesta madrugada, Pai, a Tua igreja estará orando. Quando nós ouvirmos esse vídeo, Pai, que nós sejamos impulsionados à oração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos crendo nos Teus milagres e que amanhã, na casa do Senhor, nós vamos transmitir o culto de oração, de intercessão e prosperidade. Ó Deus, lá da casa do Senhor, e que nós possamos estar atentos às 7h30 da noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida e te prospere, e que você continue perseverando, em nome de Jesus, firme com Jesus. Amém?